programa Pelos Caminhos da Fé está na Universidade Federal de Minas Gerais. Isso mesmo, aqui nós viemos conhecer a missão do Ministério Universidades Renovadas, que unindo fé e razão, vivem o desafio de espalhar o amor de Deus no mundo universitário. Sonhar e crer em Deus, renovando em nossas escolas, levar a todos a palavra de Deus, unir a fé e a razão. Somos filhos de Deus, somos frutos do amor, da sabedoria divina. O Ministério Universidades Renovadas, conhecido popularmente pelas iniciais MUR, é formado por acadêmicos, professores e servidores de inúmeras instituições de ensino superior que respondem de maneira renovada aos crescentes desafios propostos pela Igreja, como a evangelização no meio acadêmico e o diálogo entre fé e razão. Suas atividades são variadas. Além dos grupos de oração universitários, os GOUs e as missas semanais, os estudantes realizam projetos de evangelização, retiros e grandes eventos em nível estadual e nacional, no desafio de levar a palavra de Deus ao território geralmente hostil da ciência. Então, eles são jovens de vários cursos, estudam coisas diferentes, em tempos diferentes, mas têm um objetivo em comum. Qual que é esse objetivo? O objetivo é permanecer na faculdade e ao mesmo tempo buscar a Deus e levar Deus para as pessoas que ainda não conhecem. Como você começou a participar? O que te levou, o que te atraiu a participar do ministério? Eu fui fazer matrícula e eu fiquei sabendo dos GOUs e a minha curiosidade me levou aí no GOU e Sex, que é o GOU que eu frequento. E o que significa isso? Explica então o nome, né? GOU e Sex é o GOU, que é o grupo de oração universitário do Instituto de Ciências Exatas. Que beleza. E que experiência? Qual que é o seu nome? Meu nome é Luana. Luana, qual é a experiência que você faz aqui no ministério? Nossa, eu recebo muito amor de Deus, né, da parte dos meus irmãos. É muito bom participar do GOU, é como se fosse um oásis no meio do deserto, né? A gente está meio cansado, estudando, desesperado, a gente chega no GOU, nossa, parece que todo o cansaço vai embora, a gente volta renovado de lá. É um desafio para vocês, porque às vezes o meio universitário, o meio acadêmico é tido muitas vezes como um meio extremamente racional e unicamente racional. A fé pode entrar nisso aí também? Com certeza, porque a razão humana ela não é onipotente, né? Ela chega num ponto que ela para. A partir desse momento é a fé que nos leva a continuar, né? E a nossa missão aqui é essa, é tentar e fazer de fato, conciliar essas duas coisas, viver a fé sem abrir mão da razão, porque a fé também é racional. Ou seja, Deus não abre mão da razão para poder agir. Ele se mostra de maneiras perceptíveis e explicáveis, né, também. Ele procura só o sobrenatural, mas ele também se manifesta em formas naturais. E a nossa missão aqui é essa, nosso sustento aqui é esse, juntar essas duas coisas, conciliar, para fazer esse diferencial nesse meio, como você falou, que abre mão desse lado espiritual, da fé, em vista só da razão, né? Então, tipo assim. E quais são os testemunhos que vocês colhem? Vocês têm frutos aqui, jovens que se convertem? Tem testemunhos nesse sentido também? Temos sim. Na semana passada a gente recebeu inclusive um missionário que se consagrou e que formou aqui na faculdade há mais ou menos uns 15 anos atrás. E ele voltou para contar o testemunho, que ele se converteu, que ele hoje é muito feliz na vida consagrada, mas ele foi universitário também, né? Ele se converteu aqui, participando do Ministério Universidades Renovadas, né? Junto a esse ministério que a gente participa. Sonhar e crer que Deus para tudo mesmo que a gente não saiba como. A convivência e a amizade entre os integrantes é essencial e inevitável. Eles almoçam juntos, estudam juntos, se divertem juntos. Uma família construída e unida pelos laços de um mesmo sonho. Um alicerce para enfrentar os árduos trabalhos e provas, além da distância de casa, já que muitos saem de suas cidades para estudar fora. E você, Otávio? Eu soube que para você o GOU é uma verdadeira família. Por quê? Porque eu sou de fora e quando eu vim para BH, sou de Carangola. Eu me senti muito perdido, assim, muito sozinho e o MUR me acolheu mesmo. Quando eu conheci a galera do MUR, eles me acolheram
e eu pude conciliar então essa família com a espiritualidade, então foi ótimo. Assim. E o Muro é minha família hoje. Como que você testemunha a sua fé aqui no meio universitário? Olha, uma via interessante de testemunhar a nossa espiritualidade cristã aqui no meio universitário é sendo referência, sabe? Procurando tirar boas notas para que as pessoas se perguntem, se questionem onde está a nossa força, entendeu? Eu tento fazer isso sempre, assim, me diferenciar dentro da minha turma para que as pessoas se perguntem mesmo, se questionem onde está a força, onde está a minha força, assim, entendeu? E além desse testemunho, como é o relacionamento de vocês? Vocês se encontram só nos momentos de oração ou fora também? Vocês são amigos? Como acontece isso? Não, com certeza. Nós somos muito mais do que um grupo de católicos universitários. Nós somos um grupo também de amigos universitários. Além de um rezar pelo outro, ajudar o outro na fé, também um ajuda o outro na vida acadêmica, na vida pessoal, principalmente na alegria, no ânimo. A gente tenta estar sempre um animando o outro, um ajudando, preocupando, né, com as dificuldades, com as necessidades do outro. Gente, então, e de que forma o Ministério ajuda vocês nos estudos? As atividades aqui que o Ministério propõe, desde os gols, aqui a missa e até os contatos e eventos fora, ajuda a gente a perseverar nos estudos. Muitas vezes o estudo leva um pouco de sofrimento, às vezes a gente fica mais para baixo. Ou então mesmo quando a gente está alegre que está tudo dando certo, a também não desistir, não desviar o foco, a se dedicar mais. O Ministério ajuda muito porque faz a gente se conhecer melhor, saber nossas fraquezas e onde a gente pode ser melhor nos estudos e em tudo. Tem horas que dá vontade de desistir? Não podemos negar, que é um aqui que vai negar, mas nos dá vontade às vezes de desistir, acho que é normal quando a gente encontra dificuldade, mas maior que isso tem que ser a nossa fé, a força de Deus na nossa vida. Tem uma coisa legal que eu percebi aqui também, é o tipo de intenção das orações, qual que é? Nos nossos gols, nos grupos de orações universitárias, a gente está sempre pedindo pelas provas, pelos trabalhos da semana. E é um outro jeito de dar força pra gente, né? Pedir o Espírito Santo para nos ajudar também. Mas esse sonho de levar o amor de Deus ao mundo teve um belo começo há 20 anos, quando um jovem estudante da Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, inspirado por Deus, deu os primeiros e ousados passos desse projeto de amor. Fazia aquele diário espiritual aos modos do que o Padre Jonas ensinava, né? A Bíblia foi escrita para você, e num determinado momento de oração estava lá essa palavra de Atos 5, e do lado, assim, onde eu fazia a minha oração, tinha na parede, no alojamento, um quadro de Jerusalém, onde dá aquela visão do Monte das Oliveiras, que a gente vê o templo, a mesquita, o contorno do muro da antiga Jerusalém, e de repente eu me vi imaginando como seria Jerusalém cheia da doutrina de Jesus, os traços do Evangelho permeando toda a realidade de Jerusalém. E também, num paralelo, começamos a imaginar como é que a minha universidade seria cheia da doutrina de Jesus. E então os trabalhos de evangelização começaram a ser focados realmente não só para fazer evangelização, mas para encher a universidade lá de Viçosa da doutrina de Jesus. E isso foi ganhando corpo e depois para que todas as outras universidades do país também pudessem ficar cheias da doutrina de Jesus. Como é para você olhar para trás e ver a história e até onde chegou esse ministério até hoje? Quantos jovens atingidos com essa evangelização pelo ministério? A gente não dá conta, assim, de delimitar o plano de Deus. Naturalmente que se a gente fosse pensar que ia chegar aonde está hoje, talvez não teria começado. Deus é muito sábio, né? A gente simplesmente tinha uma inquietação no coração, uma moção, um sopro do Espírito, e nessa moção nós fomos caminhando e Deus foi fazendo a obra. A gente não sabe nem quantificar. Me recordo também do Padre Jonas, que nós estamos falando para a Canção Nova, de uma ocasião a gente partilhando, ele falou: que bênção, né, Mococa? Porque você só vai catalogando os frutos, aí não dá conta nem de planejar. Então o Espírito, ele sabe, ele sopra onde quer, como ele quer. Se nós conseguirmos dar o nosso sim, ser fiel, apenas com o nosso sim, ou seja, apresentando 2 míseros pães e 5 peixes, seguramente todo mundo, na realidade universitária, poderá ficar saciado e a gente vai levar para casa 12 cestos, assim como foi a multiplicação dos pães. Mas, como uma família que tem um pai e uma mãe, fomos até o local de trabalho de Ivinaçá, conhecida como a mãe do Ministério Universidades Renovadas.
Esta professora, jornalista e fotógrafa de família registrou boa parte da caminhada do Ministério no livro Dá-lhes Voz Mesmo de Comer, que já está na 2ª edição. Para ela, o MU foi, sem dúvida, um trabalho ousado e desafiador. É um desafio muito grande. Então, o GO, ele é esse espaço do estudante vivenciar a sua experiência cristã. Ele é extremamente missionário, porque eu costumo dizer assim, o GO é pescar em alto mar, não é pescar em aquário, sabe? É a gente pescar peixes para o Senhor em alto mar. O que é isso? São pessoas que às vezes não tiveram nenhuma vivência sacramental, não foram batizadas, né? E que vão ter experiência com Jesus Cristo na universidade. Então parece até um pouco paradoxal, né? Um ambiente de ciência, ele vai vivenciar a fé. A gente tem vários testemunhos assim. E tudo isso para desaguar onde? No mundo profissional. Então, deseja-se que aquele estudante, ele paute, e futuro profissional, ele paute a sua carreira, as suas escolhas, a sua vivência profissional, a ética com que ele vai conduzir o seu negócio, a sua profissão, como uma vocação, como um dom a serviço da sociedade em geral, né? É entender a profissão como um dom. E sempre conciliando fé e razão, ética e o evangelho, acima de tudo, na profissão. Essa é a síntese do grande sonho que a gente fala, né? Nós somos conhecidos como povo sonhador, né? I have a dream. A gente sempre fala assim, eu tenho um sonho. Qual que é o sonho? Encher as universidades da doutrina de Jesus, né? Encher as universidades do amor de Jesus Cristo, para depois isso desaguar no mundo profissional. Mas e você olhando para trás, né? Agora aí, né? Já vão se completar 20 anos, não é isso? Que o Ministério existe. Olhar para trás, ver que começou ali, que você participou dos inícios e que algo que surgiu em Minas Gerais se espalhou para o Brasil e agora até para outros países. Como é para você olhar para a história? Sentimento de profunda gratidão com Deus, de ser parte dessa história e mais do que isso, de ter participado desde o início, de ser testemunha viva de que nós já recolhemos mais do que 12 cestos cheios. E como eu falei, é o sonho, é a vivência fraterna e é o olhar profético, a capacidade de olhar a realidade e acreditar que ela pode ser mudada. Porque se eu entro numa sala de aula, se eu entro num ambiente de trabalho, se eu olho as realidades que estão ao meu lado e penso assim, não posso fazer nada, não tem sentido meu ser cristão, né? Então, a Universidade de São Novaes me ensinou a olhar aquelas realidades e acreditar que elas podem ser mudadas. Não porque eu sou uma superstar, não. Porque eu coloquei meu pão e meu peixe e quem faz o milagre é o Senhor, sempre. E toda a vivência cristã na universidade reflete no profissional íntegro que cada jovem virá a ser. Então, em todos os espaços profissionais, a maneira como eu vou dar uma aula, tudo isso determina o meu exercício profissional, na maneira como eu gerencio o meu negócio, né? Na maneira em que eu penso, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa. Eu passei no mestrado, doutorado, o que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar um projeto para ficar engavetado, que não tem função social nenhuma, só para uma vaidade do orientador? Não, eu quero um projeto, eu quero pesquisar algo que tem uma relevância, que vai desaguar para a sociedade. Isso tudo, a Universidade de São Novaes é que ensina para a gente. Que bacana, muito bom, Ivna, conhecer um pouco da história, a gente fica até mais enriquecido, né? E feliz por ver que a nossa igreja é tão plural e tão rica, né? De suas faces da evangelização. Também parabéns pelo trabalho, por ter levado adiante esse sonho que com certeza saiu do coração de Deus. Nos trazendo a paz, dando-nos a comunhão e seremos... Várias outras iniciativas de evangelização foram criadas durante esses 20 anos, como o Projeto Ruá, diversos trabalhos acadêmicos dialogando ciência e fé, festivais, retiros arquidiocesanos, encontros estaduais, regionais, nacionais e muitos outros. Criatividade é o que não falta para essa turma. E para conferir de perto o carisma desse movimento, fomos até o encontro da região sudeste para ver a alegria dessa juventude. Com todos os seus dons, só nos pede que usemos... É para testemunhar com a vida, né? Para testemunhar com a vida acadêmica o que Deus pode fazer na vida deles, né? De modo pessoal, a partir desse encontro que eles têm com Deus, né? São momentos de muita oração, muita pregação, né? Momentos de muita vivência em comunidade. Eles vão levar isso para a universidade, para o trabalho, para a vida profissional, né? É um pouco de testemunhar, que é possível testemunhar com a vida, né? Essa fé, essa espiritualidade renovada. A gente veio principalmente para viver mais esse ministério e saber
o que realmente é esse sonho que move a gente, como comunidade lá em Assis também, e para poder levar principalmente para os que não puderam estar aqui com a gente. E vocês, o que vocês vão levar depois que vocês saírem daqui e participarem de tudo isso? O que você leva de volta para a sua cidade, lá para os outros universitários? Só do dia de ontem já, que a gente viveu, eu acho que para mim eu já levo uma mudança de vida total. Porque o que a gente viveu aqui hoje, pelo menos para mim, eu nunca vivi em lugar nenhum. Assim, eu acho que Deus recompensa a gente, o trabalho que Ele sabe que a gente teve de vir até aqui, Ele sabe trazer a gente, porque Ele sabe o que vai acontecer com a gente aqui, porque foi uma mudança de vida total, não só pra gente, mas como pro nosso gola de lá também. E pra você, qual é o grande sonho de Deus para o ministério? Tenho certeza que Deus tem grandes planos para o ministério e cada vez mais novos gols vão ser abertos e as nossas faculdades renovadas a cada dia, eu tenho certeza disso. Hoje nós temos a oportunidade de estar levando esse sonho de amor para o mundo, para umas outras realidades, com anúncios das oportunidades que nos vêm. Que você busca pra viver. E para que a civilização do amor aconteça, todos têm muito clara a consciência de sua importância na transformação do mundo, como profissionais do reino. E por ter um caráter que une o espiritual com o intelectual, tem arrebanhado cada vez mais universitários dispostos a lutar por um mundo melhor. Em Minas, hoje a gente tem um trabalho bastante difundido pelas 28 dioceses do estado. Das 24 a gente tem com o Ministério andando, com gols, com GPPs. E o Muro aqui em Minas hoje ele trabalha com em torno de 140 grupos, né? Entre gols, que são grupos de geração universitários, e os GPPs, grupos de partilha e perseverança. Então a gente tem um trabalho bem difundido, graças a Deus, uma comunhão bem bacana com a RCCC em todo o estado. Então assim, a gente tem avançado, graças a Deus. Está reunido aqui com outros jovens, com outros universitários que vivenciam o mesmo objetivo que o seu. O que isso significa para você? Isso dá força para eu continuar nesse caminho de Deus. Sério, dá muita força. É maravilhosa a experiência, assim, sonhar com uma universidade nova, com a Jerusalém, né, que é o mais importante, que é o sonho de Deus, é encher as faculdades com a doutrina de Jesus, né? Qual a importância que você vê de reunir os jovens, de fortalecer a fé desses jovens através desse encontro regional? Esse regional é um momento importante para nós, porque a partir da especificidade de toda a dificuldade nossa de evangelizar na universidade, que é um terreno muito árido às vezes para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, é um momento de fortalecimento, de reiflamar o carisma, de revivenciar a comunidade, para fortalecidos nesse sentido podermos avançar na evangelização e no anúncio da vivência de Jesus no meio universitário. Bom, o grande sonho é de estar levando o amor de Cristo que a gente sempre vivencia para todas as universidades, né? Então, seja no meio da nossa sala, na nossa vivência mesmo, tudo aquilo que eu quero, se eu quero o bem, então como não levar isso na formação dos jovens, universitários, adultos também? Então, acho que esse é o grande sonho mesmo, levar o sonho de amor para o mundo. Mas nem sempre é fácil assumir a fé cristã nas universidades. Qual é o principal desafio de você enquanto cristã, católica, carismática? Qual é o principal desafio que você encontra na sua universidade? Bom, eu acho que o desafio é bem a questão da fé e a razão, né? Principalmente, meu curso é área de exatas, a gente fica muito é muito questionado, tanto quanto na formação profissional e ao mesmo tempo está vivendo isso dentro da igreja, né? Essa razão, saber que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Que está junto conosco, mas ao mesmo tempo a questão das leis da física, fica toda essa tribulação mesmo. Muitas pessoas de pensamentos diferentes do nosso e a gente tem que enfrentar essas diferenças que muitas vezes são muito mais fortes que a gente, mas a gente tem a força de Jesus todo dia na nossa vida que ajuda a gente a enfrentar essas barreiras. Quando você se expõe sua fé, tem muitas pessoas que não têm a mesma fé que a sua e isso causa intriga, né? E como você supera isso? Rezando.
Olha, isso é realmente um grande desafio, assim, mas a gente procura sempre a integração. Nunca deixa de chamar os professores para participar, divulgação em massa, assim, tantos papéis, tal, panfletos, a gente sempre distribui e o nosso projeto, assim, é o amor. Então você nunca vai criticar, você nunca vai se afastar, mas a gente sempre procura acolher mesmo, chamar, tal, e mostrar como Deus é bom e como ser de Deus é bom, sabe? Sempre chamando os outros alunos ateus, pessoas que se dizem ateus, e quantos que vão por curiosidade, sabe? Tudo assim, professor também, e depois acabam gostando e até se convertendo. A gente tem história sim. Porque alguns professores, eles não mantêm uma postura imparcial, né? Muitos utilizam da sua posição de professor para propagar uma ideia que é contrária à fé cristã, e às vezes, como o professor tem uma grande influência na formação, e tem que ter mesmo, daquele universitário, ele acaba por ir destruindo devagar a fé daquele universitário. Deus está neste lugar. Por outro lado, existem os professores que estimulam a espiritualidade e um olhar diferente sobre as questões sociais e científicas, linkando fé e razão. Esta professora, por exemplo, participa do Núcleo de Estudo Multidisciplinar Religião e Espiritualidade, na Faculdade Federal de Alfenas, e está fazendo a diferença. Dentro dele, nós temos trabalhos de extensão, que nós, a partir do núcleo, nós aprovamos um edital junto à Senad, criamos o Centro Regional de Referência para capacitação de usuários, profissionais que lidam com usuários de álcool e outras drogas, trabalho de pesquisa sobre álcool e drogas, trabalho de mestrado, a professora Érica de Cássia, ela orientou a Camila, numa tese que se intitulou o efeito da prece intercessória sobre níveis de cortisol de pacientes com câncer. Então, a ciência abarca a fé. E nós acreditamos nisso, nós acreditamos que é extremamente importante a nossa inserção dentro da estrutura da universidade para que a gente possa viver uma forma diferente. Porque isso tem dado um novo sentido. Então, assim, a ciência ela era tratada como algo empírico apenas. Então, era dicotomizado. Ou você vivia a experiência da ciência ou você vivia a experiência da fé. E hoje essa realidade mudou. Então nós podemos trazer essa espiritualidade para dentro da ciência e confirmar os efeitos dela sobre a saúde, sobre vários aspectos. Nossa equipe foi conversar com essa teóloga e psicóloga para dar dicas sobre como lidar bem com a dialética fé e razão na universidade e em qualquer outro meio onde a nossa fé é confrontada. Mostrando para as pessoas que estão um pouco mais fechadas ou um pouco mais agressivas que ciência e fé são coisas tão distintas quanto sentimento e matéria. É a mesma coisa que eu pudesse dizer que o amor que eu tenho por alguém está concretizado numa aliança de metal. Não está. A aliança de metal é uma matéria, ela é palpável, eu posso jogar no chão e escutar o barulho. O amor que eu sinto não tem esse barulho, mas todos dois existem. Todos dois estão ali. E nenhum dos dois é falso. Da mesma forma que a medicina compreende o homem de uma forma e a filosofia compreende o homem de outra forma, a gente pode explicar isso para as pessoas, sem medo, sem nenhum medo. Ninguém vai desbancar Deus, Ele vai estar sempre aí. E ninguém vai ter razão porque é cientista. As ciências vão mudando também. Em cada passo, um sonho de amor. Nos corredores, um sonho de amor. Nas faculdades, um sonho de amor. Ver as universidades renovadas pela ação transformadora do Espírito Santo, aquele que é onisciente e também o nosso sonho de amor. Sonhar e crer no
amor, renovando as universidades e levando a todos a palavra de Deus. Esta é a bela missão do Ministério Universidades Renovadas. São jovens que em uma fase tão importante da vida estudantil resolvem dividir a experiência do amor de Deus com os outros colegas. Uma missão bela e muito desafiadora. Com este exemplo, nós encerramos o programa por aqui. Obrigada por sua companhia, um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Sonho de amor, nas faculdades, um sonho de amor.